Pessoal, tô aqui hoje invadindo esse podcast para ser a entrevistadora. Meu marido, Paulo Camis, ele que é médico, mas também ele é mestre de Kung Fu, adora cantar, pai de 3 filhas, é empresário nas horas vagas. E hoje a gente vai trazer aqui um pouquinho para vocês quem é essa pessoa por dentro, né? O que essa pessoa traz de bom pra gente. Pra quem não me conhece, eu sou a Flávia Camis, sou esposa dele. Esse ano a gente faz 10 anos. E a gente tava conversando aqui, pensando, o que a gente vai fazer de diferente pra mostrar aí um pouquinho de você. E a gente chegou à conclusão que depois de 10 anos, ninguém é melhor do que eu pra tentar tirar um pouquinho alguma coisa interessante aí dessa pessoa que eu acho maravilhosa, que eu admiro muito. Obrigado, meu amorzinho. Então, seja bem-vindo ao nosso podcast aqui. Você foi me acompanhar na endoscopia e na colonoscopia. Você podia ter feito as perguntas quando eu tomei o soro da verdade lá. Você fez? Eu não lembro. Tava dormindo. Fiz várias. Fez várias? E ainda continuo casado? Então tá beleza. Pergunta o que você quiser. Mas é que faz tempo já. Agora tá na hora de fazer de novo. Tem que renovar, né? Fazer uma coluna por ano. Bom, então, para começar aqui a nossa entrevista, a pergunta número 1, que é, com tanta coisa que você faz, né, atendendo seus pacientes, se dedicando, para quem não sabe, atende de telefone de madrugada, acorda o tempo inteiro. Então, com tudo isso que você faz, né, o tempo que você encontra, dessas coisas todas, o que você considera que te define? O que eu considero que me define? Caramba, eu devia ter me mandado a pauta antes para eu pensar, né? Eu coloco... Assim é mais divertido. Tá bom, vamos lá. Eu falo isso quando me perguntam o que define o DNA da pessoa que faz a faculdade de medicina, né? Eu acho que a palavra que melhor define é determinação. Quando você perde a determinação, você deixa de ser você, né? Eu coloco esse como um dos meus principais DNAs. Determinação e estar sempre querendo aprender. Então, eu procuro levar isso para todas as áreas onde eu atuo, né? Então, meu professor de canto, estava falando com ele hoje de manhã e ele tinha me reportado outro dia, né? Bom, como é que você consegue? Um ano passado eu comecei a estudar com ele e eu estava na Califórnia, 5 horas de fuso horário a menos, e no estacionamento do Congresso, fazendo aula de canto com ele online, e o pessoal passando. E não entendia nada que eu estava fazendo aula de canto dentro do carro, cantando Ave Maria de Gounod. Ele falou, bom, mau sujeito não é, né? Tocando Ave Maria às 5 da manhã, para dar mais ou menos o fuso horário aqui do Brasil, que ele podia me atender, né? Então, eu falo para ele, desde que eu comecei a fazer aula, não teve um dia que eu não ensaiei, que eu não treinei sozinho. Pelo menos quando eu não estava doente. É raro eu ficar doente. Essa semana, por acaso, eu tive dengue, você acompanhou de perto, né? E teve uns dias lá que eu não conseguia nem levantar o braço da cama para fazer as coisas. Então, esses dias eu não ensaiei, professor. Espero que você me desculpe aí. Você não contou para ele que você cantou no banheiro? A gente estava viajando, a gente estava em outro fuso horário, estava em San Diego. E a aula de canto era 4 horas da manhã. Era 4 da manhã, a hora que ele podia me atender, né? Estava aqui do Brasil. Ela acordo, dormindo e eu fazendo aula no banheiro. Com uma cantoria vinda do banheiro. Então. Isso eu achei, eu te admirei naquele momento pela sua determinação. Semana que vem eu vou estar em Nova York sem a minha esposa. Eu falei pro professor, olha, talvez o meu colega de quarto lá não tenha a mesma tolerância que a minha esposa, não vou conseguir talvez fazer aula no banheiro lá, professor. A gente organiza de novo outro dia. Mas antes, um pouquinho, eu queria saber... Bom, eu te admiro muito, você é uma pessoa muito determinada em todos os aspectos da sua vida.
E isso foi uma das coisas que me fez me aproximar de você. Pra quem não sabe, a gente se conheceu na faculdade de medicina da USP. Lá ele gosta de falar pra todo mundo que ele foi meu professor, mas não foi meu professor. Ai. Tá bom. É um ponto de controvérsia aqui entre o casal. Mas diz um pouquinho pra gente o que te levou a fazer medicina? O que me levou a fazer medicina, eu acho que a minha família é toda de engenheiros, desde os meus 2 avós até o meu pai. E apesar de serem engenheiros, eles contam muitas histórias médicas, de questões de saúde envolvendo eles mesmos ou familiares, e muitas vezes decepções deles mesmos com a forma como os médicos atuavam. Eu ficava muito marcado com aquilo. E aí eu operei as amígdalas quando eu tinha, sei lá, uns 8, 9 anos. E eu tive uma experiência muito ruim naquela ocasião. O médico fez um erro, olha só que legal, né? Já ouvi um monte de história falando mal dos médicos, e o médico ele esqueceu o gás dentro do meu nariz e eu fiquei totalmente obstruído por uns 3 dias. Eu tive que ser reoperado. E até por conta disso eu sou um pouco fanho até hoje, sofro bullying dos meus amigos. O trauma de infância. Trauma de infância. Mas mesmo assim, aquilo me motivou a ser médico, né? Por conta dessa experiência, em um determinado momento eu até pensei, será que eu vou ser otorrino, não sei o quê? Mas não, né? Pensei até em ser neurocirurgião. Eu gostava de tanta coisa na faculdade de medicina, tanta coisa, que eu fui para a área da medicina que eu acho que eu tinha que abandonar menos coisas, que eu tinha que estudar tudo que caía na minha mão, e fui para a geriatria. Então hoje, mesmo como geriatra, eu me infiltro em congressos de diversas áreas. Você sabe muito bem também, porque você me acompanha. Se eu fosse num congresso de gineco, acho que é um que eu não fui ainda, mas eu me localizaria lá e acharia coisas pertinentes para a minha prática clínica. Então, esse ano eu já fui para uns 4 ou 5 congressos e vou para mais, né? Falando nisso, assim, eu vou até pedir desculpa aqui que eu sou uma pessoa um pouco mais travada do que você, eu não tô acostumada a fazer esse tipo de coisas. Que beleza. De entrevistas e conversar sobre isso. Mas eu queria saber um pouquinho, né? Você é uma das poucas pessoas que eu conheço que consegue realmente colocar em prática tudo aquilo que você gosta. Você consegue colocar em prática os seus hobbies. A gente adora viajar, isso é uma das coisas que eu aprendi muito com você, mas a gente sempre tenta, você falou dos congressos, né? A gente sempre tenta conciliar muito a viagem, né, o congresso com uma viagem. A gente, por conta disso, a gente consegue viajar com bastante frequência, até muito, muito mais do que muitas pessoas conseguem. A gente consegue se organizar, porque a gente vai atrás, né? Você fala assim, uma frase que você fala muito, que é: a gente vai onde o congresso me leva. E eu consigo ver que você consegue pôr em prática, porque muitas pessoas têm muitos hobbies na vida. Eu, pelo menos, tenho vários hobbies na vida, mas eu não consigo colocar em prática do jeito que você consegue colocar em prática os seus hobbies. Então, o Kung Fu, que eu imagino que seja um hobby, né? Você conseguiu colocar em prática e hoje você é mestre. O canto, que sempre foi um hobby, uma coisa que você sempre quis fazer. Você conseguiu fazer uma mega apresentação, que foi muito legal. Foi uma apresentação de iniciantes, mas foi uma apresentação que foi muito legal, foi muito emocionante. E sei lá, tem algum hobby que eu não conheço ainda? Alguma coisa que você ainda pretende fazer? Ser piloto de avião ou alguma coisa assim? Boa pergunta, hein? Ainda vou descobrir. Eu tinha um que eu larguei e pretendo retomar quando nossas filhas crescerem, que são as montanhas, né? O montanhismo, que eu dei uma amenizada desde que eu fui pai. Aconcagua foi o último. O último foi o Aconcagua, quando eu subi com meu pai, né? Até o topo. Até o topo. E o que eu ia falar é o seguinte, né? Tem uma frase que me marca muito e que me motiva muito, que é uma frase do meu Sikun. Para quem não sabe, Sikun seria o mestre do meu mestre no Kung Fu, né? O patriarca Moyat, já é falecido. Eu convivi pouco com ele, mas ele deixou um legado
enorme. Hoje, inclusive, eu sou presidente do instituto que leva o nome dele. Que era o irmão Kung Fu do Bruce Lee, né? Irmão Kung Fu do Bruce Lee, da mesma geração do Bruce Lee. Os dois foram discípulos diretos de Ip Man, que seria meu bisavô Kung Fu. Né? Já tem uns 4 filmes de Ip Man no mercado. Não, mais 5 filmes, né? Recentes, tá? E a frase que ele deixou registrada é a seguinte, né? When you have a focus, you try your best. Quando você tem um foco, você faz o seu melhor. E eu procuro levar isso para o meu dia a dia. Né? Quando eu estou fazendo uma coisa, eu estou fazendo aquela coisa. Quando eu estou fazendo outra coisa, eu estou fazendo aquela outra coisa. Por mais que a minha esposa ache que eu não dou atenção para ela, né? Mas eu dou atenção sim. Mas com o tempo você acaba mais conseguindo... ou menos. A gente briga muito por isso. Mas assim, eu estou fazendo aula de canto, eu estou lá. Eu estou treinando Kung Fu, eu estou lá. Né? E em termos de experiência marcial, isso você não tem como não exercitar. Porque se você não está lá, naquele momento, vivendo o agora, focado, simbolicamente você morre. E esse você acha que é o principal legado que o Kung Fu trouxe para você? O que o Kung Fu trouxe para sua vida? É a base de tudo. Né? Então, assim, se você não tem foco, se você não tem atenção, você não tem nada. E eu vejo muito isso atendendo as pessoas. Hoje, veja, um mundo que tem tantos distratores. Às vezes a pessoa vem aqui basicamente para pagar pela atenção que eu vou despender a ela. Ou no meio empresarial, é a mesma coisa. A pessoa está lá, quanto que vale o tempo do outro? O tempo que ele está dedicado para ela. Às vezes é isso pelo que ela está pagando, né, para aquele grandíssimo empresário. A dedicação dele naquele momento, naquela coisa. Né? Então, o foco, a atenção é a base de tudo. Então, as pessoas às vezes chegam para mim com uma queixa de memória. E o diagnóstico não está lá. O problema está na falta de foco, na falta de atenção. Né? Poxa vida, é mesmo? Né? Então, você tem uma série de vilões da atenção. O sono, depressão, ansiedade, remédios. Mundo moderno, né? Nosso estilo de vida. Exatamente. Então... quando o Kung Fu, por exemplo, foi desenvolvido, era por pessoas que não tinham toda essa demanda da modernidade. De onde veio o Kung Fu? Da China. Mas, especificamente... Não, Kung Fu... De onde veio? De onde veio? Na China. Quem são essas pessoas que você falou? Dessas pessoas que fizeram Kung Fu? Tudo bem, né? É uma arte milenar. Eu não vou conseguir dar nome especificamente para uma pessoa. O meu estilo especificamente, você já conhece, ele leva o nome da fundadora, que é uma mulher. Então, que é muito, muito diferente para a gente pensar que a fundadora é uma mulher, né? Uma arte marcial tão importante. Isso daí já traz uma série de conotações, né? Até numa sociedade patriarcal, extremamente machista como a sociedade chinesa, e o nome do estilo, levar o nome de uma mulher, já quebra uma série de paradigmas. Isso é um negócio muito marcante, tá? Faz a gente pensar que ela era muito importante. Exatamente, né? Não, a gente podia ficar falando disso o tempo inteiro aqui, porque é muito denso isso daí. A gente faz estudos genealógicos muito aprofundados sobre isso, tá? Estamos falando do século XVIII. Mas Kung Fu virou um nome genérico para todas as artes marciais que surgiram na China. O meu estilo, que é o estilo Wing Chun, ele é um estilo de Kung Fu. E mesmo dentro do estilo Wing Chun, você vai ter várias linhagens. Você vai ter várias diferenças entre os estilos, e mesmo dentro do estilo você tem uma série de variações. Então, assim, de onde que veio o Kung Fu? Da China, né? Agora, quando você vai ver, né, é um negócio curioso, mas quando você vai ver a palavra Kung Fu ao pé da letra, não tem nada a ver com arte marcial, quando você faz a tradução da palavra Kung Fu, né? Mas acabou virando sinônimo.
Mas Kung Fu é uma habilidade desenvolvida com esforço. Então você pode ter Kung Fu praticando medicina. Você pode ter Kung Fu em outras artes, na advocacia, na engenharia, for, né? Jogando futebol. Quando você desenvolve uma maestria, você tem Kung Fu. Então você pode usar o Kung Fu nesse sentido mais amplo, não só restrito à arte marcial. Então, Kung Fu é a sua vida. Não é a sua vida, é o que você desenvolveu com esforço ao longo da vida a ponto de adquirir uma maestria naquilo. Às vezes as pessoas não desenvolvem esse grau de maestria, então vão ter um Kung Fu pequeno. Às vezes as pessoas desenvolvem um alto grau de maestria, vão ter um grande Kung Fu. Perfeito. Bom, Kung Fu, né, também é uma habilidade que você desenvolve aí com uma certa atividade física também, e eu sei que a atividade física sempre fez muito parte do seu dia a dia, né, ultimamente agora, depois de 3 filhas, a gente acaba ficando um pouquinho menos prática do que a gente costuma fazer, né, mas eu sei que a atividade física sempre fez parte da sua vida, você já foi atleta, né, antes de te conhecer, antes de saber quem você era, eu ouvi falar de você, eu sabia quem era o Paulo Camis, porque era o campeão de dardo da Interusp, quando eu era diretora da Interusp, então, diretora da Atlética da faculdade. Então, sabe, eu sei que isso faz muita parte do seu dia a dia, né? Como que você lida isso? Como que você traz essa atividade física para o seu dia a dia hoje e como você consegue conciliar tantas coisas que você faz, né? Eu sei que você já jogou futebol, já foi jogar até no Chile, e quando era pequena, Tinha né? 11 anos. 11 anos? Nossa, faz um tempinho, né? Eu lembro, foi antes de virar o preço da passagem até, era mais barato com 11 anos do que com 12. É verdade, mas hoje é tudo a mesma coisa. Já mudou. Com 2 anos você já paga inteiro. E, bom, então como a atividade física faz muito parte do seu dia a dia, ou fez, né, a atividade física fez muito parte do seu dia a dia, na sua vida inteira, e hoje a gente tem uma vida super corrida, né, que é a vida moderna de todo mundo. Como que você consegue conciliar aí essa atividade, consegue colocar um pouquinho mais de ação, né, de prática na sua vida? Bom, primeira coisa é algo que eu recomendo para todos os meus pacientes, né? Então eu seria um grande hipócrita se eu recomendasse e não praticasse. Mas tem muito médico que recomenda e não pratica. Bom, aí é de cada um, né? Então eu recomendo, eu me sinto na obrigação de fazer. Mas quando você pode aliar algo que deveria ser uma obrigação com algo que você gosta, melhor ainda. Se puder fazer, né, por prazer e não porque você está sendo obrigado a fazer, né, por uma recomendação médica, melhor ainda, né? E eu sempre fui muito incentivado desde pequeno pelos meus pais, né? Então eu sou sócio do Clube Pinheiros, que é um clube que incentiva muito o esporte, isso desde que eu nasci. Então eu já nasci lá dentro e fui fazendo esporte desde que eu me entendo por gente, né? E sempre que tinha oportunidade eu fazia, né? Então eu fiz natação, futebol, esgrima, vôlei, fui campeão paulista de vôlei até quando a minha altura deixou, né? Que depois eu fiquei baixinho, só tomava porrada. Mas enfim, na faculdade eu treinei atletismo. Eu comecei a treinar atletismo no Pinheiros porque eu estava encantado com aquela prova salto com vara. Acho linda até hoje essa prova. Thiago Braz foi a prova que me deixou mais emocionado na Olimpíada do Rio de Janeiro, quando ele se superou lá, a marca pessoal dele, eu achei, puxa, sensacional. Pena que ele está fora dessa Olimpíada de agora, mas enfim. Essa de Paris. Mas aí na faculdade não tinha salto com vara. Então, e a faculdade de medicina tem uma tradição de formar os atletas do atletismo. Então as pessoas chegam lá, dificilmente treinavam atletismo antes, eu tinha sido uma exceção, né? E
eu comecei a treinar corrida de curta distância e quando eu tive uma fratura, me machuquei, não pude correr muito. Por um período eu fiquei treinando dardo, que também envolve corrida, né? Mas é uma prova bem completa, que envolve corrida, braço, tronco, e acabei fazendo por muitos anos aí. Até hoje, se tiver uma competição, eu me inscrevo lá, que como amador, obviamente, né? E vou lá de novo. Era por isso que eu te conheci, campeão de dardo. Campeão de dardo, né? Então é isso aí. Residente lá, R2, veio lá da Amazônia, tinha acabado de voltar da Amazônia, mas estava lá, residente, ia competir e ganhou ainda esse ano. Ganhei, né? O pessoal da Poli lá não me aguentava mais. A gente achou o máximo, mas eu nunca tinha te visto. Eu fui te ver muito. Até que você foi na minha aula, não é isso? Até que eu resolvi. Você foi na minha aula, mas você no não quer. Não você não quer dizer que foi minha aluna. Não foi na sua aula. Eu fui no ambulatório de geriatria. Foi lá que eu te conheci. Vamos lá, próxima pergunta, moça. Vamos lá. Ambulatório de Paula Souza. E aproveitando então, falando que né, o ano de Marinha que você passou lá, conta um pouquinho pra gente como que foi esse ano de Marinha na Amazônia. Por que você escolheu ir pra Amazônia, né? Assim, tinha outras alocações, explica um pouquinho do processo, né? Porque tem toda uma ordem de escolha. Você realmente... Geralmente as pessoas são meio que mandadas, né? Eu sei que você escolheu ir pra lá. E exato. Por quê? Então eu servi a Marinha como médico, tá? E eu fui voluntário, mas ninguém me obrigou aí. Inclusive, esse era o perfil de todos os médicos que serviram comigo naquele ano, tá? Todo mundo se voluntariou para servir a Marinha em Manaus. Pessoas aqui de São Paulo, pessoas de Ribeirão Preto, um colega que era formado em Mogi, que é um grande amigo até hoje. Enfim, todo mundo foi voluntário. Para ir trabalhar como médico na Marinha. Nas outras forças, nem todos eram voluntários. Estou falando especificamente da Marinha. Então, por quê? Né? Primeiro porque eu tinha entrado na faculdade com 17 anos. O que isso tem a ver? Eu nunca tive uma pausa. Fui direto do colégio até o final da faculdade sem nenhuma pausa, e a única possibilidade de trancar a vaga da residência, que eu já tinha passado na residência, né, era por estar servindo as Forças Armadas. Então, essa é a primeira coisa. Então, eu teria que servir para poder manter a minha vaga lá. Depois, eu estaria numa situação... que era uma experiência única. Eu ia conhecer a Amazônia de uma maneira única, como eu posso dizer que eu conheci, né? Então, eu ficava alocado em Manaus, que é uma cidade grande, né? Acho que é a 8ª capital, deve ter uns 2 milhões de habitantes. Estou falando de uns 20 anos atrás, ainda não era tudo isso, mas, enfim, uma cidade grande. E eu saía pelos rios da Amazônia para atender a população ribeirinha ou quem tivesse necessidade, ou mesmo para assistir a população do navio da Marinha. Estava lá, às vezes eu era o único médico num raio de quilômetros. Então a gente tinha acabado de se formar numa super faculdade, a gente ia ter uma tendência já a se especializar, e foi um último suspiro para eu ser médico de tudo. O que aparecesse era comigo. Então, que é um pouco o que você faz com a geriatria hoje. É um pouco mais diferente, né? Com mais tecnologia, talvez. Porque a medicina que você exercia lá era diferente. Eu fazia parto. Chegasse lá, estava tendo um trabalho de parto, eu tinha que fazer. E teve alguma história interessante de lá? Alguma teve várias coisa histórias que aconteceu? Qual é a mais icônica? Mais icônica? Vamos lá, hein? A mais icônica é a seguinte. Então eu estava num navio patrulha, não era um navio hospital. Tem um navio hospital e um navio patrulha. Então eu era o único médico para atender a população da Marinha daquele navio. Que era um navio patrulha, acho que era um navio patrulha Amapá, o nome do navio. Mas tudo bem. Não importa o nome, não importa a experiência. Aí no meio da madrugada, eu sou chamado. Bom, qualquer problema lá era comigo, né? Qualquer coisa que envolvesse... Na madrugada. Na madrugada. Na madrugada. Navegando lá nos rios da Amazônia. Dormia lá. Na rede? Exato. Não,
Eu dormia com todo o conforto, numa cabine, tinha um beliche lá, né? Passei bem. Nesse período eu tinha todo o conforto. Oficial da Marinha. Aí me acordo de madrugada. Doc, vem pra cá agora, o timoneiro caiu, tá se contorcendo no chão. Fui lá correndo, né? O pessoal já tinha deslocado ele pro lado e ele tava fazendo uns movimentos assim, estranho que eu... Veja, eu não era um médico experiente, mas eu tinha a minha formação. E você vendo aqui, estava óbvio que ele estava tendo um quadro que a gente chama de conversivo, né? Um quadro totalmente sugestionado, psicológico e tal, né? Falei, que beleza, né? Então eu vou ter que usar as medicações psicotrópicas aqui para dar uma... para tratar ele, né? Com remédio na veia. Aí as medicações psicotrópicas, elas ficam num cofre na cabine do comandante. Então, tá bom. Acorda o comandante. Né? E traz o que tiver no cofre do comandante. Ele trouxe e os remédios psicotrópicos, olha que legal, tudo vencido. Daí eu olhei assim e falei, caramba, e agora eu tenho que usar minha criatividade aqui, né? Ou vou dar o remédio vencido pro cara e seja o que Deus quiser, né? Mas enfim, aí uma pessoa lá da tripulação falou pra mim, Doc, você não acha que ele tá possuído, não? Tá sendo possuído por um espírito aí? Eu falei, olha, o que eu acho nesse caso não importa, não tenho nenhuma especialização nisso, né? Mas tem alguém a bordo que lida com essas situações? Ele falou, tem sim. Eu falei, tem um exorcista mais ou menos embarcado. Isso, mais ou menos. Eu falei, tá bom, pode chamar. Aí chamaram um camarada, não vou citar o nome dele, eu lembro até hoje, né? Tem o cabo tal, beleza, pode chamar o cabo, beleza. Daí o cabo foi lá, falou, doutor, pode deixar que eu resolvo essa daqui, deixa pra mim. Por favor. Né? Fica à vontade. Todo mundo lá, os comandantes olhando. O psicotrópico tá vencido. Não entrei nesse mérito, né? Mas eu entrei no seguinte raciocínio. Em Roma, faça como os romanos. Quer dizer, o cara estava sendo influenciado por uma situação cultural dele. Né? Então, tem muitas situações assim na medicina que eu posso ficar... Não, mas isso é totalmente psicológico, psiquiátrico, não sei o quê. Tem que dar um remédio psiquiátrico. Mas o cara fez a cerimônia dele, o exorcismo, chama como você quiser, né? Não tem um nome apropriado para isso. E resolveu muito melhor do que se eu tivesse dado uma medicação vencida para ele. Entendeu? Com a cerimônia que a pessoa fez, resolveu o problema em 2 minutos. O remédio que eu daria iria deixar ele dormindo a noite inteira e ele ia acordar bem no dia seguinte. Né? Então, assim, a gente tem que ter a consciência das influências culturais sobre a medicina. E tem inúmeras histórias a respeito disso que você conhece, que eu conheço, e que a gente foi aumentando a nossa bagagem ao longo dos anos. Mas naquele meu 1 ano de marinha, essa foi uma experiência que me marcou bastante. Perfeito. Bom, e o que te trouxe esse 1 ano de marinha, além desses aprendizados? Assim, eu sei que você... vou até falar uma coisa que é curiosidade minha, na verdade. Eu sei que você tinha planos até de... Tinha uma namorada da época, que você acabou indo junto. Não tinha acabado. Mas vocês foram juntos? A gente foi junto, mas separado. Ah, entendi. A gente terminou antes de ir. Tá. Então, e como foi isso? Foi uma situação chata, né? Porque a gente tinha convivido como namorado antes, a gente foi pra lá servindo a marinha, mas cada um na sua. Faz parte. Tivemos que nos entender profissionalmente. Né? Mas vocês tinham planos de ir juntos? Tínhamos. Aí teve um desentendimento e a gente manteve os planos de irmos separados. De ir juntos separados. Isso. E como você lida com esse tipo de aspectos, né? A gente sabe... a gente não, eu sei. Né? Seus pais são separados, os meus também. E isso realmente, às vezes, traz uma dificuldade de lidar, né? Como que você lidou com isso, assim, na sua família? Na minha família, de estar indo separado dela? Não, na sua família,
que nossos pais são separados, né? E como você lidou com a separação dos seus pais, por exemplo? Com a separação dos meus pais, estamos no ano de 1989. Eu tinha 8 anos. Sou o filho mais velho de 3 irmãos e eu era o que mais entendia o que estava acontecendo porque eu era o mais velho, né? Veja, eu acho que eu tive um sofrimento razoável. É chato ficar falando isso daqui, porque depois meus pais vão ficar vendo esse podcast e não quero que a coisa reflita neles, porque são coisas pessoais dos dois, né? Mas acho que para a cabeça de uma criança nunca é uma experiência boa. Então, de uma certa maneira me moldou. E me moldou também porque eu não... Que você é. Uma pessoa que eu sou, né? Entre outras experiências, mas me moldou para que eu não queira proporcionar isso para os nossos filhos. Ué. Então, é isso aí. Eu coloco a família acima de tudo nesse aspecto. E é isso aí. Bom, então assim, a gente, né, tem esse momento com as crianças, o tempo inclui muito as nossas filhas em todas as coisas que a gente faz, a gente gosta de viajar junto com elas, a gente tem até aquela parte que as crianças falam, nossa, mas mamãe e papai vão viajar sem a gente, meu Deus, vai cair o mundo. Então a gente tem que fazer essas coisas de casal, né, a gente faz. Mas as crianças estão sempre no nosso dia a dia e elas acabam consumindo um pouquinho grande, um pouquinho muito, né, do nosso tempo. Mas o que você pensa, assim, de legado? O que você quer deixar para elas hoje? Acho que o principal é o exemplo que a gente dá o tempo inteiro, né? Em termos de postura, em termos de trabalho, em termos de estudar, em termos de relacionamento nosso. Eu acho que esse tem que ser o nosso DNA. Né? Então, elas veem que a gente trabalha, elas veem que a gente se dá bem, elas veem que a gente aproveita a vida da nossa maneira, que a gente viaja, elas veem que a gente inclui elas nos programas, elas veem que a gente faz esporte, elas veem hábitos de vida saudáveis. E eu acho que esse é o legado que a gente tem que deixar para elas. Né? Então, se a gente não tem hora de... mas papai trabalha demais. Papai trabalha na hora que tem que trabalhar. Papai se diverte na hora que tem que se divertir. Né? Aquilo que eu falei no começo da nossa conversa aqui. Tem hora para tudo. Nessa hora a gente trabalha, nessa hora a gente se diverte, nessa hora a gente dorme, nessa hora a gente come. E beleza. Então, eu acho que o exemplo é o legado que a gente vai deixar. Perfeito. Você conheceu seus bisavós, né? Teve o grande privilégio aí de conhecer seus bisavós, não, mas seus avós, né? Não, conheci 4 bisavós. 4 bisavós e os seus 4 avós. 4 avós. Todos vivos e eu sei, é fácil, né? E difícil também, mas eu sei que eles tiveram um grande impacto na sua vida, né? E a minha avó tá viva até hoje. E a Bisa, né? Que a Bisa, sua avó, no caso a Bisa das crianças, tá com 97 anos, tá firme e forte com a gente. Rumo ao 100, vovó. Rumo ao 100. E eu sei que eles tiveram um grande impacto pra você, na sua vida, nas suas coisas que você faz. Sim. E o que eles deixaram? O que você considera que foi um legado que eles deixaram pra vocês? São pessoas de muita fibra, deles. né? Muita fibra. O meu avô Eduardo, que era uma pessoa que eu convivi muito, ficava conversando com ele até de madrugada, né? Histórias maravilhosas. Ele italiano, ele veio da Itália 2 semanas antes de estourar a guerra e ficou preso aqui. E aí fez família aqui, parte desse final da genealogia, tô aqui, eu, né? E eu convivi muito com ele e ele faleceu no meu 6º ano da faculdade. Um grande erro médico de um geriatra muito renomado. Não vou citar o nome aqui, mas enfim, né? E
vai falar, tudo bem, né? Mas ele tinha 93 anos quando isso aconteceu. Sim, mas é um erro que hoje eu vejo que eu não faria, né? E que um médico que tivesse dado um pouquinho mais de atenção, não fosse tão estrela. Talvez faltou humanidade aí. Isso, faltou Pra humanidade. olhar. Isso. Mas enfim, né? Aí depois faleceu a minha avó, esposa dele, 2 anos depois. Câncer de pulmão, fumava pra caramba, mas eu também conversava bastante com ela, uma pessoa muito inteligente. Meu avô, esse que faleceu, era fluente em 8 idiomas. Imagina isso. Por isso que você gosta de aprender idiomas também? É um dos meus hobbies, acabou virando. Inglês, Né? italiano, francês, o que mais agora você vai aprender? Espanhol, indonésio, japonês. São os que eu me aventuro aí um pouquinho. A gente falou que a gente aprende árabe. Árabe eu não aprendi ainda, mas enfim, né? E aí tem o lado da minha mãe também, de pessoas de muita fibra. Minha avó que está viva até hoje, que exemplo de mulher, né? Que ela cuidou de mim. Não dá para descrever o que ela cuidava de mim. Quando eu tinha qualquer problema, às vezes eu pensava em ligar para ela antes de ligar para os meus pais. Eu ligava para minha avó e ela ia lá e resolvia. Pegava o carro e me encontrava naquela que tinha orelhão, né? Em casa. Enfim, né? E hoje o que eu consigo fazer por ela é uma fração do que ela fez por mim, né? E o meu avô, que infelizmente convive bastante, mas ele teve Alzheimer nos últimos 10 anos de vida, né? Ele faleceu, com certeza você lembra, né? A gente estava na nossa lua de mel quando ele faleceu, né? A gente estava... Na verdade, ele internou no dia que a gente casou. Internou no dia do casamento, né? Exatamente. Ele faleceu no meio da lua de mel. Então, mas também era uma pessoa muito culta, engenheiro, professor da Poli, era homenageado ano sim, ano também, e no final não reconhecia mais ninguém, né? Mas era uma Como pessoa... foi para você lidar com o Alzheimer do outro lado? Acho que foi isso... uma experiência que eu trago até hoje para os meus pacientes, né? Eu tive a experiência de estar na pele de um cuidador, né? Então, eu não falo só de algo que eu estudei, eu falo de algo que eu vivenciei na pele com o meu avô. E vi a minha avó também sofrendo, que era a pessoa mais impactada, né, pela doença dele, né? Então, meu avô... Eu conheci seu avô. Você conheceu, sim. Ele gostava muito de falar. Inteligentíssimo. Gostava muito de falar. Então, também, terminava o almoço lá, ele ficava contando história para mim e para o meu irmão. Daí a minha avó ia lá cortar ele ficava bravo, me traz mais um café aqui, outro para ele, e ficava contando mais história a tarde inteira lá pra gente. Então, é uma das coisas que a gente não valoriza hoje tanto, né? Mas essa convivência com os ancestrais é o que eu valorizo muito e é algo que também o Kung Fu me ajudou bastante, né? De dar valor para os ancestrais, né? E no Kung Fu você pratica muito isso, pelo menos da maneira como me foi transmitido, né? A importância disso daí é o que eu procuro levar para minha vida pessoal e também lá na prática do Kung Fu, zelando pelos meus ancestrais, pro meu Sifu, que é o meu mestre Kung Fu, né? Meu Sikun infelizmente não está aí, mas a esposa dele está, né? Sikun é o avô Kung Fu. Sikun é o avô Fica Kung bem Fu. claro. Sitai, né, é a minha avó Kung Fu, né, que ainda está viva. Enfim, né, a gente valoriza muito essa questão familiar. Então, seus avós te influenciaram muito a escolher a carreira que você Sem dúvida, sem dúvida. Com todo respeito às outras especialidades, mas eu considero geriatria talvez a especialidade mais difícil. Tem uma carga emocional bem grande, né? Muito. Pra lidar. Tem muitas coisas que vão muito além do livro. Isso que eu acho interessante. Na residência tinham discussões, a gente parava uma vez por semana só para fazer discussões de coisas Não geriátricas, mas que não tinham no livro. Situações jurídicas, situações familiares que resvalavam, acabavam afetando a saúde, né? Tem até o termo
insuficiência familiar. Né, em geriatria. O que é insuficiência familiar? É quando você tem uma falta de suporte da família e isso acaba tendo um impacto negativo enorme na saúde da pessoa. Às vezes equivale quase que a uma insuficiência de um órgão. A pessoa não tem um suporte familiar, ela tem um incremento de mortalidade semelhante a quem tem uma insuficiência cardíaca. Uma insuficiência Pode ser renal. suprido por Pode ser igrejas ou estruturas. Sim, se você criar uma estrutura social para não precisa ser de sangue. ajudar isso daí. Não precisa ser necessariamente de sangue, né? Mas de sangue é o que acaba acontecendo naturalmente. Mas, enfim, de várias maneiras você ter esse suporte familiar, né? Ou suporte social. E, para finalizar, por que você decidiu iniciar esse projeto, dentre muitos outros que eu sei que você tem, né, que nós temos, e por que você decidiu iniciar esse projeto de fazer um podcast, de trazer coisas interessantes para as pessoas? O que você tem como objetivo nisso? Bom, eu diria que o meu objetivo principal com tudo isso é o aprendizado. Né? Então, eu tenho, por conta desse meu projeto, eu tenho tido a possibilidade de aprofundar conversas com pessoas muito cultas, pessoas interessantíssimas que estão me proporcionando reflexões únicas. Então, eu diria que esse é o principal objetivo hoje. Né? Então, está sendo muito bom para mim e se eu puder contribuir com a humanidade de alguma maneira, proporcionando, né, isso aí para as pessoas que estão nos vendo, melhor ainda. É o novo livro, né? Você deixar para a posteridade sua mensagem. Não deixa de ser. Bom, então, para finalizar, fechamos a entrevista. A gente teve a entrevista aqui com o Paulo, meu marido, que esse ano a gente faz 10 anos de casados, aí em comemoração ao Dia dos Namorados, o mês dos namorados, 15 anos juntos, e espero que vocês tenham gostado. A gente pode aí abrir para outras perguntas, quem tem curiosidades sobre ele. E, bom, de sempre, né, que ele sempre fala, curta, compartilhe, comente, estejam sempre com a gente. Muito obrigada. Minha senhora, obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. É muito raro eu estar nesse espaço físico e me posicionar nesta cadeira aqui. Que em geral onde ficam os pacientes. Né? Eu fiquei aqui numa boa. Gostei de ter essa vivência do outro lado aqui. Pode me convidar mais vezes. Beleza.